Vamos agora resolver o exercício número 13 da página 35 e neste exercício vamos ver a ordenação por ordem crescente de números no conjunto de números reais. O enunciado diz-nos o seguinte: dispõe por ordem crescente estes números. Temos aqui várias alíneas, vamos começar pela linha A. Na linha A nós temos uma dízima infinita periódica simples, 0 período 4, temos o número decimal 0,44, o número decimal 0,4 e a dízima infinita periódica composta 0,45. Ora bem, antes disso nós devemos ter em conta que entre dois números positivos o maior é aquele que possui maior valor absoluto, não é? Ora bem, a questão aqui que se coloca é a seguinte: com quantas casas decimais é que nós temos que colocar os nossos números de modo a fazermos a comparação? Ora bem, a nossa dízima infinita periódica simples é 0,444 por aí adiante. Temos aqui o número decimal que é 0,44, temos este número decimal que é 0,4 e temos esta dízima infinita periódica composta que é 0,45, ou seja, 0,4555 por aí adiante. Se nós colocássemos duas casas decimais, o que é que iria acontecer? Iria acontecer que esta dízima infinita periódica simples apareceria com 0,44 e este número decimal também apareceria com 0,44 e, portanto, seriam iguais, e que era incorreto. Então vamos acrescentar mais uma casa decimal. Neste caso vamos considerar 3 casas decimais. Se nós considerarmos 3 casas decimais, 0, período 4 ficará como 0,444, o número decimal 0,44 ficará como 0,440, este número decimal 0,4 ficará como 0,400 e esta dízima infinita periódica composta ficará como 0,455. Portanto, com os números com 3 casas decimais é fácil comparar. No fundo, vamos comparar números cuja parte inteira é 0 e a parte decimal é diferente. Então, já estamos a ver que da parte decimal temos 444, 440, 400 e 455. Então, o menor deles é 400. Portanto, é 0,400. Depois, a seguir, o que é que nós temos? Temos 440, ou seja, 0,440. Depois temos 444, ou seja, 0,444. E, finalmente, temos 0,455. Ora bem, 0,400 é o nosso 0,4. O 0,440 é o nosso 0,44. O 0,444 é a nossa dízima infinita periódica simples 0, período 4. E 0,455 é a nossa dízima infinita periódica composta, que é 0,4, período 5. Na linha B temos um conjunto de números negativos. Portanto, a estratégia é exatamente a mesma, só que devemos ter em conta a diferença de que entre dois números negativos o maior é aquele que possui menor valor absoluto, isto é, o valor sem o sinal. Ora bem, nós temos aqui menos 2, menos 2,1, menos 2,2, menos 2,21, menos 2,12. Ora bem, precisamos então no mínimo de 2 casas decimais, porque é o número de casas decimal máximo que nós temos nestes números decimais. Portanto, ficará menos 2 com menos 2,00, o menos 2,1 com menos 2,10, o menos 2,2 com menos 2,20, aqui mantém-se menos 2,21 e aqui neste último mantém-se menos 2,12. Portanto, nós vamos comparar números decimais cuja parte inteira é exatamente a mesma, é 2, mas cuja parte decimal varia. Então, o que nós temos de ter em conta, independentemente agora da ordem, é a sequência. Se nós queremos do menor para o maior, significa que nós temos que partir do número cujo valor absoluto é o maior, não é? O número negativo com o maior valor absoluto é o menor número. Então, qual é a maior parte decimal aqui? A maior parte decimal aqui é 21, não é? Depois, o que é que nós temos? Abaixo de 21 temos 20. Depois temos o quê? Temos 12. Depois temos 10 e depois temos 0. Então vai ficar menos 2,21, menor que menos 2,20, menor que menos 2,12, menor que menos 2,10 e menos 2,0. Na linha C já é uma questão mais complicada. Porquê? Porque nós temos números negativos e temos números positivos. A estratégia a seguir é a seguinte: quando nós temos números negativos e números positivos, vamos ordenar primeiro por ordem, por exemplo, neste caso crescente, que é o que nós estamos a fazer, os números negativos e depois, à parte, os números positivos e depois juntamos os dois. Temos que ter em conta que entre dois números negativos o maior é aquele que possui menor valor absoluto
e entre dois números positivos o maior é aquele que possui o maior valor absoluto. Para além disso, teremos que ter em conta que temos frações e números decimais. Portanto, ou comparamos frações convertendo os números decimais a frações, ou fazemos o inverso. Neste caso vamos fazer isso mesmo, vamos converter os números decimais a frações. Temos então menos 1/10, temos depois menos 9/2, e como o denominador é diferente de 10, vamos transformar num denominador comum. Neste caso, o mínimo múltiplo comum entre 10, 2 e 5 é exatamente 10. Portanto, aqui temos que multiplicar por 5 o numerador e o denominador, ficará então menos 45 décimos. Depois temos menos 13 quintos, que é exatamente igual a 26 décimos. Depois temos menos 0,5, ou seja, 5 décimos, já está com o mesmo denominador. E finalmente temos 11 décimos, também com o denominador 10. Temos então uma sequência de frações para ordenar. Temos menos 1/10, menos 45 décimos, 26 décimos, menos 5 décimos e 11 décimos. Como nós queremos ordenar do menor para o maior, e vamos pensar primeiro nos números negativos, nós temos 3 frações negativas. Menos 1/10, menos 45 décimos e menos 5 décimos. A menor fração será aquela que tem maior valor absoluto. Qual é a fração maior em termos de valor absoluto? É 1/10, 45 décimos ou 11 décimos? Já estamos a ver que é 45 décimos. São 45 partes de 10. Aqui já são 5 partes de 10 e ali é uma parte de 10. Então a ordenação é feita deste modo. Menos 45 décimos, menor que menos 5 décimos e menor que menos 1/10. E depois vamos ordenar as frações positivas. Quais são as frações positivas? São a fração 26 décimos e a fração 11 décimos. Qual é a maior? É 26 partes de 10 ou 11 partes de 10? Já estamos a ver que a menor é 11 partes de 10. Portanto, ficará 11 décimos menor que 26 décimos. E temos então aqui a sequência ordenada do menor para o maior, primeiro da parte negativa e depois da parte positiva. Teremos então menos 9/2, é menor que menos 0,5, que é menos 5 décimos, é menor que menos 1/10, é menor que 1,1, ou seja, 11 décimos, e é menor que 13 quintos, que é 26 décimos. Na linha D, temos aqui para comparar um número decimal e 3 dízimas. Uma dízima periódica infinita simples e 2 dízimas infinita periódicas compostas, em que antes do período, neste caso aparece um algarismo e neste caso aparece 2 algarismos. Como são todas positivas, nós sabemos que entre dois números positivos o maior é aquele que possui maior valor absoluto. Agora a questão que se levanta aqui é sabermos com quantas casas decimais é que nós vamos pensar nesta relação. O número mínimo de casas decimais, à partida, seriam 3. Mas 3 casas decimais não é suficiente. Porquê que não é suficiente? Porque nós temos aqui 543, 543, 543 e 543. Portanto, não há dúvida que 3 casas decimais é insuficiente. Teremos que passar, no mínimo, para 4. Se fosse para 4, como é que ficaria esta dízima? Ficaria 0,543 e depois repete-se mais 543. Ficava 543 seguida de 5. A de baixo ficaria como 0,5, 43, 43, ou seja, com 4 casas decimais ficaria 5, 43, seguida de 4. É diferente. Na terceira dízima ficaria 54, 3, seguida de 3. E, portanto, também era diferente. 543, 5, 543, 4, 543, 3. Finalmente, no nosso número decimal, teríamos 543, ficaria como 0,543, 0. Portanto, nós vemos que apenas 4 casas decimais eram suficientes para podermos comparar os números. E porquê é que eram suficientes? Porque neste primeiro número teríamos 5.435, aqui tínhamos 5.434, 5.433 e aqui 5.430. Portanto, 4 casas decimais eram suficientes. Contudo, eu aqui considerei um maior número, mas isso não significa que não possamos considerar um maior número. E porquê é que considerei um maior número de casas decimais? Porque tive em conta aqui o período de cada uma das dízimas. E, portanto, tentei fazer uma repetição de 2 vezes, pelo menos, desse período. Como o período aqui é 543, eu pus aqui 543 mais 543. Significa que nós aqui temos 6 casas decimais. Vamos ver se estas 6 casas decimais são suficientes para repetir 2 vezes o período das outras. Aqui tínhamos 5, 43, 43 e não é necessário repetir uma parte da terceira vez, 4.
Na de baixo tínhamos 54 período 3, ou seja, 54 mais 4 vezes o logaritmo de 3. E finalmente, no nosso número decimal, 543, teríamos que acrescentar 3 casas decimais, neste caso com zeros. E, portanto, faríamos a ordenação que seria exatamente igual àquela que obteríamos se considerássemos apenas 4 casas decimais. Portanto, teremos então 0,543, é menor que 0,54 período 3, é menor que 0,5 período 43 e é menor que 0, período 543.